15 do 9, né? Ou, desculpe, 9 do 12, 15 do 9, 9 do 12 de 2020. Nós estamos na nossa 15ª aula. Hoje nós vamos trabalhar com comando ping, comando trace hold e iniciar roteamento estático. Bom, nós estamos aqui na nossa apresentação, onde ele está te dando alguns pormenores, né? Porém no texto, e nós vamos partir para a prática agora. Como exemplo deste protocolo, né, no caso do protocolo SMPE, são dois comandos bastante conhecidos no contexto de rede de computadores. Independente do sistema operacional, esses comandos são o ping e o trace hold. O comando ping permite saber se determinado computador está acessível, se existe conexão à internet, entre outros. É para isso que ele é utilizado, né? Mas também o pessoal utiliza para fazer negação de serviço, esse famoso tipo de ataque que eles chamam de ping da morte. Nós não vamos entrar em detalhe em relação a isso. O comando trace hold permite fazer o rastreamento de um pacote na rede, listando os servidores, ou roteadores, né, que está roteadores, né, roteadores, entre o dispositivo que esse pacote passa até chegar ao seu destino. E essa ferramenta, ela passa a ser bastante interessante, porque entre a origem e o destino, né, você passa por vários roteadores, ou vários gateways, né, e às vezes você não consegue comunicação com esse dispositivo final, né? Então você utiliza essa ferramenta para descobrir qual desses roteadores que está com problema, né? Então essa é uma ferramenta bastante interessante para se fazer isso, né? E também o pessoal utiliza para saber por onde é que está se passando o seu pacote entre origem ou destino. Vale salientar que muitos firewalls, servidores e mecanismos de proteção de rede bloqueiam respostas à requisição SMPE por meio de comando ping e trace hold. No seu Windows, por exemplo, como eu falei para você que essa ferramenta ela é utilizada para fazer teste de conectividade, mas muita gente descobriu como usar essa ferramenta como uma ferramenta de ataque. Então, muitos servidores do Windows e até mesmo Linux, né, inclusive estações do Windows, ele vem por padrão bloqueado a não responder o ping. Então, se você tenta pingar uma máquina no Windows e ele não está te respondendo, vá nas configurações do seu Windows e habilite para ele responder ao ping. Porque em muitos sistemas, quando você instala, ele vem com um mecanismo de resposta ao ping desabilitado, né, por uma questão de segurança. Bom, vamos lá. E aí vamos fazer um processo da análise do ping, né? As possíveis respostas visuais do ping, no primeiro cenário, o meu computador busca testar a conectividade com a máquina que possui IP 8.8.8. Isso aqui é uma máquina da Google, tá? A resposta que temos é isso aqui. Então, se você vir aqui já abrir minha máquina virtual, tá? Eu quero que você abra o prompt de comando seu aí do seu Windows, tá? Para a gente começar a fazer esses procedimentos. Ok? Abra o seu prompt de comando do Windows para a gente fazer uso do ping. Se tiver já aberto, pessoal, vai me dando ok aqui, ó, falando que já abriu o seu terminal aí do seu Windows. Pessoal, o ping é uma ferramenta bastante útil que nós usamos, né? E o ping do Windows, ele vem já configurado para que ele só tente fazer conectividade por 4 vezes. Do Linux, por exemplo, ele vem a indeterminado, né? E aqui no Windows também eu posso colocar isso, basta mexer nas configurações do ping. Se você quiser, depois você pulsa na internet, você descobre muita coisa sobre ele. Então, se eu pegar e der um ping, eu quero que vocês façam isso aí, ó. Você der um ping nesse 8.8.8, de acordo com a apresentação, ping 8.8.8.8. Isso aqui é uma máquina, né, do Google, né? E aí eu dou um Enter, ele pega e me responde aqui dentro desse processo. Né? Dentro desse modelo. E aqui, pessoal, o meu está um pouco diferente. Essa visualização aqui, ó,
ela está um pouco diferente, porque eu fiz isso aqui numa máquina padrão Windows, padrão Linux, padrão Unix. Por isso que a resposta está um pouco diferente dessa que você está vendo aí no seu Windows. Mas nós vamos, baseado nisso aqui, eu vou mostrar para você o que significa cada item desse aqui, dentro desse processo. Ok? Então, para que você entenda esse modelo. Então, pessoal, dentro desse contexto aqui, ó, o que você tem que entender é porque esse processo de ping, por padrão, ele mandou 4 pacotes para a máquina destino, para que a máquina destino responda. Que a máquina destino é a máquina por este aqui. Ó. No caso do Linux, você dá um ping e ele manda a infinito. Para me cancelar, eu tenho que pressionar Ctrl C. Aqui no Windows também, eu tenho como passar um parâmetro aqui e deixar ele pingando a ad eterno. Vamos dizer assim. E aí, ele, por padrão, ele está mandando, ele gerou uma informação de 32 bytes. Essa informação tem alguma utilidade? Praticamente não, ele encheu de... Porque quando você gera um pacote para você transmitir, esse pacote tem que ter um tamanho mínimo. Então, ele gerou um pacote de informação que não é informação válida. Esse tamanho, inclusive, aqui, ó, se você mexer nas configurações do seu PIN, passar parâmetros, eu posso alterar o tamanho disso aqui. Então, ele me gera por padrão um pacote de 32 bytes, e ele mandou, e aí então minha máquina mandou. Então, esse aqui é o tamanho do pacote que foi mandado, Então, essa máquina que está falando que está respondendo é essa máquina aqui, 8.8.8, que foi eu que enviei para ela. Ele está falando qual é o tamanho da informação que ele gerou. Essa informação não tem serventia nenhuma. É simplesmente para ele dizer o tamanho do pacote. Eu posso aumentar. Ele está falando que é 32 bytes. Eu posso aumentar. Mas ele não tem nenhum valor agregado. Não tem, não como é que eu assim? É a mesma coisa quando você pega um carro, quem já andou com um carro de carroceria, e às vezes você quer correr e você não pode andar com carro de carroceria vazio, correndo muito. E o pessoal, geralmente, com caminhonete, ele coloca peso na caminhonete. É mais ou menos isso aqui. E porque também o pacote, quando você vai transmitir ele pela rede, ele tem que ter um tamanho mínimo desse processo. Esse tempo aqui é 50 milissegundos. Tá? Esse aqui é o tempo de ida e volta da sua máquina. Quanto tempo a informação vai para aquela máquina e a resposta. Esse é o tempo de ida e volta, 55 milissegundos. E esse TTL aqui, ó, é aquela informação que tem lá no pacote IP, dentro desse processo. Deixa eu voltar aqui. Eu gosto. Deixa eu pegar a apresentação aqui. Quando eu falei para vocês lá do IP, deixa eu voltar bem aqui. Deixa eu ver aqui qual é a semana. Aqui, a semana 11. Tá, vamos na semana 11. Deixa eu abrir aqui a apresentação da semana 11. Essa aqui, ó, você veja que lá dentro tem um campo chamado TTL. Aqui, ó, é esse aqui, ó, Time to Life. Isso aqui, na prática, é um número inteiro que representa por quantos roteadores a sua informação tem que passar. Toda vez que ele passa por um roteador, ele vem aqui e decrementa este campo. No caso aqui do seu ping, do seu Windows, o tamanho do TTL, ele está falando de 127. Por que ele está te mostrando isso aqui? O padrão que o Windows coloca é 128, mas eu posso controlar isso aqui também. Como ele está mostrando 127, ele está falando aqui para sair da minha máquina, até chegar ao roteador do Google, ele passou por apenas um roteador. Ou até chegar essa máquina do Google, ele passou apenas um roteador. Ele fez apenas um decremento. Olha só, está 127. Então, por isso que ele está mostrando isso aqui para você. Olha só o que acontece quando você pega e compara, quando você pinga no seu próprio... Aqui, ó, você vai dar digita aqui na sua máquina, aqui, ó, Halt print. Só para tu saber qual é o seu... Não precisa fazer isso. Você coloca aqui, ó, ipconfig. E aqui você está vendo aqui seu gateway padrão. O meu aqui é 10.0.2.2. Esse aqui é o IP da minha máquina, esse aqui é a máscara da minha máquina.
Isso aqui é o IP do meu gateway, ou seja, o que é o gateway que eu falei para vocês na aula passada? É porque, para que ele tem que encaminhar o pacote, para que minha informação saia, quando eu quero que a informação saia da minha rede. Como eu tento, o meu é 10.002, beleza. Então, como eu tento pingar aqui no 8.8.8, esse aqui é um IP de uma máquina que não pertence à minha rede. Então, ele vai ter que reencaminhar esse pacote aqui do ping para essa máquina. Então, quando eu pingo nele aqui, ó, eu vou dar um Enter, ó, ele me deu esse processo aqui. Beleza. Se eu tentar pingar agora nesse IP aqui, ó, que é, na verdade, esse IP do seu get aí é uma máquina, provavelmente é esse aparelho que a operadora de telefone que você contratou a NET colocou. Então, esse é o aparelho meu que tem esse IP aqui. Então, aqui eu vou fazer o 10.0.2.2. Vou dar um Enter. Olha só que o meu voltou no 128, tá vendo? Se eu comparar os dois aqui, ó, vou abrir mais um pouquinho aqui, ó, e comparar os dois aqui, ó. Veja que eu peguei nessa máquina aqui, ó, e foi para 127. E esse aqui, o TTL, continua em 128. Por que isso? Porque, para me pingar nessa máquina aqui, ele está falando que eu passei pelo menos por um roteador. E esse meu aqui, ele está falando que eu não passei por nenhum roteador. Ele continua voltando 128, ó. E olha só a diferença de tempo. Veja que os tempos aqui eles variam. Ó. O tempo de ida e volta, 41 milissegundos, 58 milissegundos, 42 milissegundos, 42 milissegundos. Olha só, aqui tem uma oscilação aqui. Oscilação por quê? Porque depende de como está a rede no momento. E aqui, olha só o tempo que é bem menor. Por que o tempo é bem menor aqui? Porque eu estou na mesma rede aqui. O tempo é bem menor. Aqui o tempo é bem maior. Compare de vocês aí, pessoal. Aqui também, pessoal, está um pouquinho porque eu estou numa máquina virtual. Tá? Eu estou numa máquina virtual aqui desse processo. Mas compare o tempo de vocês com o meu, nesse cenário aqui e neste cenário aqui. Façam no de vocês aí. E vai me dando feedback aí. E aí, pessoal, conseguiram pingar? Ó, o do Cristiano, por exemplo, ele pingou aqui no dele, né? Ele está me dando aqui, ó, 7 microsegundos, 8 microsegundos, 9 microsegundos, 4 microsegundos. Veja aí, pessoal, acompanha a questão do Cristiano e olha o caso do meu aqui, ó. Cristiano, uma pergunta, você está usando Wi-Fi? Isso aqui, por que eu estava deduzindo que o Cristiano estava usando Wi-Fi? Porque quando ele pingou na... Cadê o dele aqui? Porque quando ele estava pingando nesse P192680, que era a rede dele, o tempo oscilou muito, 7 microsegundos, 8 microsegundos, 9 microsegundos, 4 microsegundos. Está vendo o tempo aqui no dele? Ó, oscila, poxa, aqui, ó, oscila bastante o tempo dele aqui, ó. Tá vendo? Professor, aqui eu tenho o roteador e o roteador lá da NET e tem o roteador que eu deixo aqui no quarto aqui para repetir o sinal, para ficar mais forte. Uhum. Você tem um repetidor. Isso. Você tem um repetidor, Cristiano. Né? No caso, você só estendeu o seu modelo Wi-Fi. Esse repetidor ele não vai te responder, ele vai ser ignorado porque ele não recebe endereço, não é para ele receber endereço IP, né, desse cenário. É só para ele reproduzir o sinal. Não sei qual é esse modelo seu de repetidor. Então, quando você pinga, ele está te mandando, mostrando, teoricamente, ele teria que estar te mostrando IP lá da sua máquina mesmo.
Lá daquele que a Brasil Telecom, o da operadora de acesso à internet, colocou para você. Isso. Aqui quando eu entro lá no IP do roteador, aparece três IPs conectados. O notebook, o celular, e aparece um outro IP sem nome, que seria o roteador repetidor. Não entendi muito bem seu cenário, Cristiano. Se você colocou só um repetidor, ele não recebe endereço IP. Se você colocou só um repetidor de segunda camada, não sei qual é esse modelo de repetidor que você colocou, né? Porque se ele recebesse um IP, Cristiano, ele teria que ser segmentado. O IP que você está utilizando na sua máquina seria um IP de uma rede diferente do que aparece no seu roteador aí, no seu gateway. Porque toda vez que você coloca alguma coisa para separar suas redes, entre um meio e outro, se for analisado do ponto de vista de endereço IP, eles teriam que estar em redes IPs diferentes. E tanto o seu, como tua máquina, como o seu dispositivo, que a operadora de telefônica de provedor de acesso à internet colocou para vocês estão na mesma faixa de endereço IP. Se vocês estão na mesma faixa de endereço IP, né, é porque esse dispositivo aqui, eu vou abrir aqui uma apresentação de camadas, aquelas primeiras que nós fizemos aqui na nossa segunda aula, só para você entender melhor. Vou abrir aqui, ó. Este aparelho que você coloca repetidor, ele está trabalhando aqui, ó. Então, os dispositivos que recebem endereço IP tem que trabalhar daqui para cima. Por isso que quando no exemplo da aula passada eu falei switch. Switch é um dispositivo que trabalha só nessa camada. Eu vou pegar aqui o modelo lógico melhor para representar. O roteador e o gateway trabalham aqui na camada 3. E o repetidor, o switch, ele trabalha nessa camada 2. Quem trabalha nessa camada e nessa camada não recebe endereço IP. Só recebe endereço IP quem trabalha a partir da terceira camada para cima. Entendeu? E aí, pessoal, então, veja que no meu caso, aqui eu vou voltar aqui para o meu caso, quando eu tento pingar no dispositivo da minha própria rede, veja que não teve oscilação. Por que não teve oscilação aqui? Porque eu estou utilizando o meio cabeado. Eu estou usando o cabo aqui. Então, eu não tive oscilação. Quando você utiliza o modelo Wi-Fi, esse aqui que é o tempo, não tive oscilação. Quando você usa o modelo Wi-Fi, né, você acontece dessas coisas desse tipo aqui, ó. Que é o caso do Cristiano, ó, a oscilação aqui no tempo, 7, 8, 9, 4. Se você usar as cabeadas para você pingar numa máquina da sua própria rede, isso aqui geralmente tem constante assim 1. Né? Vou pegar outro exemplo aqui do Guilherme. O Guilherme é 2, 1, e o do Guilherme está mais constante, né, dentro desse processo. Ou ele está usando cabo, ou ele está muito próximo da sua Wi-Fi, do seu access point. Né? O Cristiano aqui, ó. O Cristiano também está usando cabo, ou do Cristiano, não, perdão. A Denise ou está usando cabo ou está muito próximo do seu modelo Wi-Fi, do seu access point. Ó, ficou constante, ó, tá vendo? O Josué, ó, ele já teve um processo de oscilação um pouquinho aqui, mas ou o sinal dele está muito bom, ele está usando cabeado. Ó, esse aqui, ó, a Denise, da Denise aqui, ó, já foi, ó. Aqui está uma oscilação muito grande, ele provavelmente está usando Wi-Fi. Ó, o tempo de ida e volta. Entenderam, pessoal? Estão captando a ideia aí? Você me entendeu também, Cristiano? Então, pessoal, essa questão do... Ah, tá, mas lá no quarto, Cristiano, você está usando um repetidor para chegar até o quarto, né? Aí, Cristiano, você lembra quando eu falei para vocês a questão do Wi-Fi? Quando você coloca um repetidor, você tem a tendência de uma rede pior. Por quê? Porque lembre-se, quando você usa o Wi-Fi, mesmo na presença do repetidor, quando um estiver comunicando, o resto não pode usar o meio. E quando você usa um repetidor,
quando você manda a conexão, os outros computadores só conseguem perceber que você está usando o meio quando chegar a informação no seu repetidor que ele vai reproduzir para frente. Então, quando você usa esse modelo na sua casa com repetidor ou qualquer outro ambiente, se tiver muita gente na rede, ou seja, se tiver gente que está próximo ao access point e você que está longe, vai haver muita perda de pacote na rede. Por quê? Porque toda vez que aquele que estiver na extremidade do repetidor ou usar a rede Wi-Fi, vai ter uma tendência muito grande de quando ele estiver usando, os outros computadores que estão na rede Wi-Fi vão achar que o meio está livre. E lembre-se que o modelo do Wi-Fi é half duplex. Há um fluxo de ida e vinda de pacotes, mas não ao mesmo tempo. Né? Então, por isso que isso aqui é uma solução que ela não cai bem para quando você tem várias pessoas usando a rede. Né? Aquelas pessoas que não usam repetidor e aquelas pessoas que usam repetidor. Então, às vezes a pessoa quer colocar isso, como um colega meu queria colocar, ele fala assim, lá na piscina não pega. Né? Eu falei, pode colocar um repetidor, mas a partir do momento que você colocar um repetidor e você estiver lá na piscina e tiver os filhos dele lá na sala usando, né? Lá na sala onde está próximo ao repetidor, ele vai ter a sensação de muita perda, né? Se os meninos estiver usando muita internet, por causa disso. Aí, pessoal, e aí nós temos... tranquilo até agora, pessoal? Posso continuar? Beleza? Vou voltar para cá minha tela. Nossa, eu vou voltar para cá minha tela, vou voltar aqui um pouco a apresentação. Aqui, pessoal, também é um bom sinal para você ver como é que está o acesso à internet. Por exemplo, eu vou pingar lá no site da Google não, do UOL, www.uol.com.br. Eu posso pingar dessa forma também pelo nome. Se eu utilizar o nome, ele vai usar o DNS para resolver isso aqui, tá? Porque eu não consigo pingar nele, eu tenho que saber descobrir qual é o endereço IP. Ele vai usar o DNS para resolver isso aqui. Mas quando eu dou um Enter, olha só, 38, 37, olha o tempo que ele demora dentro desse processo. No caso, está ficando até melhor do que o Google. Veja que meu CPL ficou 127. Por que ficou 127? Porque ele está fazendo um NAT bem aqui na ponta, porque eu estou usando máquina virtual. De vocês não vai ficar dessa forma. O meu, como eu estou usando máquina virtual, está ruim de visualizar, de vocês verem de forma mais clara. Mas veja que há uma oscilação de tempo aqui maior. Aqui também uma forma de você ver como é que está a internet para você acessar determinado site. Porque quando eu acesso, minha internet está ruim para acessar determinado site. Se você pintar no site dessa forma, você vai ver o tempo dele. Às vezes o tempo está muito alto. Se você tenta pingar no site da Google, por exemplo, ping www.google.com. Vou dar um Enter. Ele está na mesma faixa. Está vendo? Minha internet está contínua, tanto para acessar esse site da UOL, como para acessar o site do Google. Deixa eu ver o que escrever aqui. Foi a Adriana que colocou o fluxo dela aqui de 22 bytes. Deu uma oscilada também, mas ela também pingou no UOL. Tá. Então, pessoal, lembre-se que isso aqui é o tempo de ida e volta. Né? Quanto tempo foi para o pacote foi para receber a resposta. E isso aqui é o TTL. Olha só o TTL da Adriana. 243. Adriana, quando você está com esse TTL aqui, 243, o meu porque eu estou usando máquina virtual, vocês estão usando máquina real. Esse aqui, provavelmente, ele colocou um TTL de 255, 255. Então, 255 para 243, eu posso deduzir que ele passou por 17 roteadores até chegar esse site aqui. Dentro desse padrão. Mas você pode olhar no seu Windows qual é a configuração padrão. Aqui, no caso, ele está usando 255. Eu estou usando máquina virtual, não dá para perceber direito, mas quando eu usar o Trace Route, você vai conseguir perceber isso aqui de forma clara. Tá bom? Quando eu usar o Trace Route, aí eu vou melhorar mais o entendimento disso aqui. Tá. Cristiano colocou aqui o dele também.
Tá vendo, Cristiano, que o seu tem oscilação, ó, 44, então o foi 85, ó, 51. Essa variação enorme que você tem aqui do conectão 85, provavelmente não é por causa da sua internet, provavelmente é por causa da Wi-Fi da sua própria casa, né, que te dá esse processo de oscilação aqui maior. Quando você tiver a oportunidade, leva seu computador lá para o próximo dispositivo e faça o mesmo experimento. E mensura esses tempos aqui. Que aí você vai ter uma ideia clara do impacto que isso está causando. Isso quando você está sozinho na sua casa. Agora, quando você coloca outra pessoa para ficar acessando, ouvindo música, por exemplo, do YouTube, né? Ali está próximo do seu access point. E depois você fica lá quando você está usando o seu repetidor e tenta fazer isso aqui de novo. Você vai ver que você vai oscilar bastante o seu tempo. Aqui, pessoal, continuando aqui, ó. Essa aqui foi a primeira resposta quando você tem conectividade, quando a máquina está te respondendo. Tá? Então, você tem esse processo aqui. Né? Ou seja, você tem todas essas informações aqui. No caso, tem que ser essas aqui, porque eu estou mexendo com o Windows. Né? O Linux, ele me dá dessa forma, né? Mas é a mesma coisa. Né? Só que ele colocou alguns parâmetros que pode confundir um pouco. Mas vamos usar o Windows, que é o que vocês todos estão usando aí. Sempre eu vou faltar aqui a apresentação, mas eu vou me referenciar sempre a essas 4 telas que você tem. Então, aqui agora, ele está mostrando aqui as possíveis respostas visuais de um ping no primeiro cenário. O seu computador busca testar conectado com a máquina que possui IP 10.0.2.56. A resposta que temos é essa aqui. Então, nesse cenário, eu vou pingar no 10.0.256 e vocês também tentem pingar nele. Ping 10.0.2.56. No caso aqui, pessoal, se você pinga, no caso do meu Windows, ó, ele está me dando isso aqui, ó, post DX inalcançável, que é mais ou menos isso aqui que ele está me dando para você. A resposta me tenta fazer isso aqui, pessoal. Na máquina de vocês. Quando você, e veja só a diferença visual que você tem, pessoal. O que eu tenho aqui e o que eu tenho aqui. Aqui, ó, dessa informação dessa forma, é porque você testou, ou seja, você mandou um pacote de simplesmente para testar a conectividade com a máquina e ela te respondeu e te deu o tempo. Esse aqui está falando para você que ele não consegue achar uma máquina que esteja usando esse endereço IP aqui. Né? Então, na prática, ele está falando para você isso aqui. Host destino inacessível. Então, você está vendo que a máquina não consegue acessar, ou seja, não consegue achar essa máquina. Né? Aí o Cristiano colocou o modelo que está mostrando lá para ele. Ó, tempo de limite esgotado. Né? Então, ele está mostrando isso aqui para você. E eu posso também tentar fazer a mesma coisa, pessoal, para ficar até, inclusive, mais fácil. Mais fácil não, só para você visualizar melhor. Dou IP config, está aqui o IP que eu estou usando na minha máquina, eu vou pingar no IP que eu não tenho aqui. 10.0. Foi o que eu fiz agora. Né? Você pode fazer a mesma coisa no seu. Ó, pinga uma máquina que não tem na sua máquina. Você coloca o IP da sua máquina. Né? No caso aqui, ó, tem 3255. Então, o que representa a rede aqui no meu é 10.0.2. E o ponto 0 aqui no final, isso que representa a minha rede. Então, eu estou pingando uma máquina, teoricamente, numa máquina da minha própria rede, 10.0.2, só que no final 200. Ele vai me dar a mesma resposta, tá vendo? Porque não existe essa máquina com esse IP aqui dentro da minha rede local. Aí ele está me dando essa informação aqui para mim. Ele não consegue perceber. Tá vendo? Então, essa informação visual, tanto faz se você está tentando conectividade com a máquina que pertence à sua rede ou com uma máquina que não pertence à sua rede. Se te der essa resposta para você, né, aí você vai, quais são as possíveis, a possível leitura que você pode ter. Se ele te der essa resposta, né, e eu vou colocar aqui até que não vou abrir aqui para você, vou abrir aqui meu Word e vou colocar o que significa essa resposta. Então, o que significa tu receber essa resposta, pessoal? Ele tem vários significados, né? Ele pode significar que não existe
máquina que esteja usando, máquina não, usa dispositivo que esteja usando esse endereço IP. Existe nenhuma máquina que esteja usando esse dispositivo com esse endereço IP. Então, esse pode ser um resultado, né? Então, essa pode ser uma resposta para isso, né? Agora, se você tem certeza que tem uma máquina com esse endereço IP que você está pintando e ela não está respondendo, né? Então, qual é o seu problema? Pode ser problema no cabeamento. Ou seja, o cabeamento está com defeito, cabeamento ou conector. Se você tem certeza que você configurou uma máquina com esse endereço IP e ele está te dando essa resposta, ou pode ser problema no cabeamento, ou conector, ou mesmo placa de rede. Um problema, né? Dentro desse processo. Ou mesmo, pessoal, também pode ser questão de driver, né? Ou pode ser, vou colocar aqui, pode ser problema no cabeamento, né? Pode ser problema no cabeamento, pode ser problema no conector, né, do cabeamento, pode ser problema na placa de rede, problema físico mesmo na placa de rede, né? Pode ser problema no driver. Toda vez que você coloca um dispositivo, você precisa instalar um driver, né, para esse dispositivo. E pode ser até problema no seu sistema operacional, né? Se você tem certeza que tem uma máquina com isso, né, e ele não está respondendo, então pode ser isso aqui, cabeamento, conector, placa de rede, driver. Então, é mais provável que seja isso aqui, ó, cabeamento. Mas aí você começa a fazer o processo de descarte, né? Se você descarta o cabeamento, né, vai para o conector, né? O conector está perfeito, aí tu vai descendo o processo. E também, pessoal, pode ser isso aqui, ó, o SO está, o SO é o sistema operacional, tá? Está configurado para não responder ao PIN. Por que se faz isso, pessoal? Por uma questão de segurança. Alguns dizem que você quis habilitar. Aí você tem que buscar nas configurações do sistema operacional para ele responder ao PIN. Tá? Então, esse pode ser o motivo, né? Vai ser um desses três para aquela máquina que você tem certeza que você configurou, que ela está configurada com esse endereço IP que você tenta pingar. Vou botar um clear aqui de novo, que você tenta pingar e ele está te respondendo dessa forma aqui. Ó. Então, pode significar que não existe um computador com esse endereço IP, um dispositivo. Pode ser problema no cabeamento, conector, placa de driver, ou pode significar que o sistema operacional está configurado para não responder ao PIN. Me entenderam, pessoal? Tranquilo aí, pessoal? Então, essa expressão visual do seu PIN aqui, pessoal, você tem que bater o olho e já saber isso aqui. Já saber se ele está respondendo, se ele não está respondendo, você tem que aprender a interpretar esse processo. Aqui, veja aqui embaixo, ele fala para você, inclusive, quantos pacotes eles foram enviados. 4 pacotes, quantos pacotes foram perdidos, né, 0% de perda. Aqui você também tem uma leitura para você ver se a rede está boa ou está ruim, né? Não quando você tenta pingar numa máquina da sua própria rede, ele é para dar uns valores parecidos com isso aqui. Ó. Tempos pequenos, né? Esse tempo aqui é pequeno. Se você tenta pingar numa máquina da sua própria rede e esse valor aqui está muito alto, né? E o que é um valor alto? Valor alto, se você passa de 10, tem algum problema. Né? Aqui é 1 milissegundo, né? Expressão de milissegundo aqui. Ó. Se você passa de 10 milissegundos, né? Na verdade, passa de 5 milissegundos para pingar numa máquina da sua própria rede, tem algum problema. Né? Isso não é normal, né? Dentro desse processo. E quando você pinga na internet, por exemplo, né? Essa questão de quando você pinga na internet, por exemplo, vou pingar no site do próprio instituto, www.ifto.edu.br. Né? Ele me mostra aqui, ó, ele está me mostrando aqui os tempos que eu tenho dentro desse processo. Ó. Eu estou usando cabeamento, mas mesmo assim, veja que eu tenho alguns processos de oscilação aqui, ó, dentro desse modelo. Ele não consegue seguir e dar um tempo padrão de resposta, né? Ou seja, de ida e vinda, 35, 47, 64.
E esses tempos são menores, pessoal, porque o tamanho da informação que eu estou trafegando é pequeno. Lembre-se que um pacote, ele geralmente tem um tamanho de 1.500 bytes. Então, se eu aumento isso aqui também aumenta. Então, é comum você ter um tempo de resposta de 200 milissegundos, né, quando você tem um fluxo muito grande. Você pode fazer o experimento na sua própria casa quando você tem mais gente usando a internet. E aí você tenta fazer isso aqui. Você vai ver que isso aqui vai oscilar de forma bastante significativa, principalmente se você está usando o modelo Wi-Fi. Eu não me lembro de qual não, o Cristiano, mas você tem um parâmetro que você usa. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Ping. Não me lembro de qual. Aqui, ó, size. Menos L, e aí você fala qual o tamanho. Acho que é menos size. Aqui é para você controlar qual o TTL, meu TTL que você controla passando o parâmetro menos I. Só você colocar ping barra ponto de interrogação. Então aqui ele está falando que menos L size e o tamanho do buffer, né, do pacote. Deixa eu ver se é isso mesmo. Então, vamos lá. CLS. Então vou colocar aqui, ó, ping menos L 1500 para 8.8.8.8. 1.500 bytes, ele não está tempo perdido. Deixa eu ver se eu colocar aqui um pacote menor. Aqui, ó, 100 bytes. Não é o menos L, não. Ele mesmo assim era para me dar um tamanho. Deixa eu ver aqui de novo. Envio o tamanho do buff, não é menos L, menos T, dispara, menos A, menos N, número de aquisições, não menos L, ativa, menos I, menos V, grava a rota, não. Caminho da teoria, não. Deixa eu ver aqui todo. Teoricamente teoricamente é ele mesmo, menos L. Agora pode ser alguma proteção do meu Windows aqui que não está deixando eu aumentar o tamanho do meu pacote. Então, deixa eu ver aqui, tentar de novo. Vou tentar pingar na minha própria máquina. Ping menos L 100 10.0.2.1. Pode ser algum problema de configuração na minha própria máquina. Mas se aumenta, vê se você na sua tu consegue aí. Acho que é um problema no meu próprio Windows. Deixa eu abrir um terminal aqui do meu Linux. Vamos lá. Só ver com a informação do meu gateway aqui. Deixa eu ver aqui, ping. Olha aqui qual o tamanho aqui do meu ping. Deixa eu ver aqui no meu. Aqui no caso do meu link é menos S. Então, se eu pegar aqui, eu vou pingar aqui no meu ping. O meu é 9268 ping 92.168.0.1. Ele está me falando que o tamanho do meu pacote aqui, ó, é de aqui é 64 bytes. E eu vou colocar um tamanho maior, tá? Menos F de 1000 bytes. Olha lá, tá vendo? Ele me deu o tamanho aqui, ó. Ele me mostra aqui o tamanho, 164 para 1008. No Windows, provavelmente é isso aqui, menos L. Mas ele não está me dando, ele está me dando, a Luan está dando a mesma informação. Deve ser alguma configuração do Windows. Algum mecanismo de proteção, tem que olhar nas configurações do Windows onde é que eu faço para desabilitar isso.
Mas ele provavelmente é esse aqui mesmo, ela está em o tamanho do buffer. Provavelmente é esse aqui mesmo, mas é alguma configuração no Windows que tem que desabilitar para que ele permita que você coloque mais um tamanho de pacote maior. Porque eu falei para vocês, até no próprio Windows, se você tiver outra máquina no de vocês aí, se eu não me engano, ele vem por padrão configurado para não responder ao ping. Aqui o meu, vou pingar na minha própria máquina. Na minha própria deixa. Porque eu não tenho outra máquina aqui na minha rede Windows. Eu só tenho essa. Mas geralmente dentro do Windows, quando você instala alguns sistemas operacionais Windows, ele não deixa, tenta pingar numa máquina, outra máquina da sua própria rede. Mas é aquele parâmetro lá mesmo, Cristiano. Tem que ver, depois que você dá uma pulsada na internet, somente como é que você faz para desabilitar isso aqui. Como é que você desabilita para você alterar o tamanho do pacote. E aí, pessoal, essa resposta que você tem, né, quando ele não consegue alcançar esse processo. E quando você tem isso aqui, pessoal, até quando eu tento pingar e ele fala que a rede é inalcançável, quando ele te dá essa resposta, é porque você não tem um router, um gateway instalado na sua máquina. Toda vez que acontecer isso aqui, network, ou seja, rede inalcançável, que no cenário de vocês nunca vai acontecer isso aí, no cenário de jeito que está, é quando você diz isso aqui, e não existe um gateway. Quando não existe um gateway, aqui, ou seja, o que é o gateway? É aquele que vai permitir você sair fora da sua rede. Quando não existe um gateway na sua rede, e você tenta pingar numa máquina que está fora da sua rede, um IP que não pertence à sua rede, ele vai te dar essa resposta aqui, falando que não sabe como alcançar essa rede. E eu não consigo simular com vocês aí, porque no meu caso aqui eu tenho um gateway de vocês também. Então, essa mensagem visual aqui que ele está te dando aqui no meu, essa mensagem aqui é quando ele fala que não existe rota para atingir essa rede aqui. E ele só vai mostrar isso aqui para você quando você chega numa máquina e você tenta fazer isso aqui, e ele não consegue, não existe o gateway. Se existir isso aqui, mesmo que a máquina gateway não estiver funcionando, ele vai continuar te dando aquela resposta de rede não alcançável. Vai continuar te dando essa resposta aqui. Cadê? Essa aqui não. Essa aqui. Se ele listar isso aqui para você, ele vai continuar te listando isso aqui. Agora, se quando você dá um ipconfig na tua máquina e ele não mostra esse gateway padrão, é porque você não tem um gateway configurado na sua rede. E toda vez que você tentar acessar uma máquina via PIN, uma máquina que não pertence à rede, à sua rede IP, ele vai te dar essa resposta aqui. Essa aqui. É isso que ele vai te dar. Tá? Isso aqui sempre vai aparecer. Toda vez que você vê isso aqui, rede inalcançável, essa expressão, quando você dá um ping, fique ciente que não existe um gateway configurado na sua rede. Ou seja, não é na sua rede, é na sua máquina. Aí ele vai te dar essa resposta toda vez que você tentar pingar em uma máquina que não pertence à sua rede. Tá. O Josué arrumou aí, é porque eu coloquei o parâmetro antes. Eu estava colocando o parâmetro antes igual o Windows. O Josué fez de forma correta. Cadê? Vamos lá. Mas eu acho que tem algum limite mesmo, porque se eu aumentar o tamanho do pacote, dá o mesmo erro. Tá, então vamos lá. Ping 8.8, porque no Linux eu coloco antes. -L, vamos lá, 100. Não, mesmo assim mesmo está indo não. É alguma configuração do Windows. Se eu tirar o parâmetro, ele vai. É alguma configuração do Windows para você usar somente dentro do byte. E eu falei isso aqui para você, o Windows geralmente ele me bloqueia, porque isso aqui eu posso usar o ping para fazer um tipo de ataque de negação de serviço. É por isso que ele vem com esses bloqueios.
Por isso que eu não gosto muito de usar o Windows, porque ele fica foda, né, gente? Foda. Mas, enfim. Vamos lá, pessoal. Então, esse é o comando. Então, o ping você serve para fazer isso, pessoal. O que eu quero que você tenha em mente é que você entenda que quando eu faço isso aqui, esse processo, né, você veja que ele teve conectividade e você saiba ler as informações que ele está ali passando aqui. Isso aqui significa por quantos roteadores ele passa, né? E se eu ver se ele me mostra aqui com o ping, se ele mostra qual o valor do TTL padrão. Aqui ele me fala que o I é o TTL, ó. O TTL veio aqui, por exemplo, para mim controlar isso aqui, deixa eu ver se ele vai permitir eu fazer isso aqui. Menos I, né? Que é isso aqui, ó, e eu vou falar por quantos roteadores eu quero passar. Eu quero passar por no máximo 4. Tá? Ó, veja que quando eu tento pingar no 8, ó, ele falou que espirrou o trânsito. Por quê? Porque daqui até lá eu passo por mais de 4 roteadores. Então eu vou passar aqui por 10. Ó. Ele está falando que eu estou passando por mais de 4 roteadores, né? Dentro desse processo. Vou pedir para ele passar por 20. Ó. Agora ele foi, tá vendo? Então, ele está falando que na verdade, entre mim, para mim chegar de mim até da minha máquina, até a máquina com esse P aqui, eu passo por 19 roteadores, né, na prática. Porque se eu colocar menos que isso, ó, vou fazer de novo aqui, beleza. Ó, eu estou falando aqui para ele, ó, esse menos I, eu estou falando para ele qual o valor do TTL, ou seja, por quantos roteadores ele tem que passar até chegar a máquina com esse endereço IP. Eu vou falar para ele que eu quero que ele passe por 5. Olha a resposta que ele me deu. Ó. Vida útil do TTL criou em trânsito. Ou seja, quem está me respondendo é um roteador com esse IP aqui. Ó. Ele está falando aqui, ó, quando esse pacote chegou nesse roteador aqui, ó, né, que não é nessa máquina que chegou, esse aqui é um roteador no meio do caminho. Está falando que ele teve que destruir o pacote e está te avisando. Então, o que eu faço, qual a leitura que eu faço? Para me chegar da minha máquina até a máquina com esse P aqui, ó, se eu falar que eu posso passar por no máximo 5 roteadores, que é o valor do TTL que eu estou falando, e eu não consigo chegar lá. Aí, se eu peguei, eu fiz o mesmo procedimento e falei 10. Quando eu coloquei 10, né, dentro desse processo, veja que está me respondendo não é essa máquina aqui, essa máquina é um outro roteador. Veja que o IP dele é diferente do IP do anterior. Né? Ele está me respondendo que ele teve que destruir meu pacote, porque toda vez que você passa o pacote por um roteador, esse valor vai sendo decrementado. Então, ele está falando assim, ó, foi decrementado, ou seja, eu passei por 10 roteadores e não consegui chegar à máquina com esse IP aqui. Aí, quando eu coloquei, sei lá, 19 ele consegue chegar. Né, dentro desse processo. E se eu colocar 18, consegue chegar. E se eu colocar 15, aí eu consigo chegar. E se eu colocar 11, opa, coloquei 111. Deixa eu limpar aqui até. 11, ó, ele já me reclama. Ou seja, ele chegou a passar por 11 roteadores, mas não chegou ainda a máquina de destino. Se eu tentar para colocar 12, também não chega, ó. Tá vendo? E veja que as máquinas que estão me respondendo são diferentes. Ó. Essa máquina que está me respondendo. Foi essa máquina aqui, esse roteador, que destruiu o meu pacote, porque quando chegou, toda vez que passa para um roteador, esse valor é decrementado. Então, quando isso aqui passa pelo primeiro roteador, ele é decrementado de 10 para 9. Passa para o próximo, vai ser decrementado de 9 para 8. E quando chegou nesse roteador aqui, foi do 1 para o 0. E aí ele me responde. Ó, veja que os roteadores são diferentes. Então, por 11 não dá. Por 12 também não dá, vamos lá, por 13. Ah, por 13 foi. Então, na prática, entre a minha origem e o meu destino, eu passo por 13 roteadores. Para me chegar até esse negócio aqui. Se eu pegar e colocar, fazer o mesmo processo, ó, e pingar naquele IP da minha própria máquina, que, por exemplo, ó, ping 10.0.0, qual é o IP da minha máquina mesmo? É IP config, o getter da minha máquina. É 10.0.2.2. Então, se eu pegar aqui, ó, no 10
10.0.2.2. Esse é o get da minha máquina. Passar por 13, ó. E veja que ele me retornou o mesmo 13, ó. Tá vendo? Porque não foi decrementado nenhum valor. Esse meu aqui não está decrementando direito porque eu estou dentro de uma máquina virtual. Tá? Mas faça esse experimento aí de vocês. Aí o meu não consegue mostrar isso aqui de forma correta. Quando ele decrementa, aquele aqui decrementou na maneira, ele não consegue passar de forma correta porque eu estou dentro de uma máquina virtual. Conseguiram fazer aí, pessoal? Porque aqui também, esse aqui fica mais uma vez, se vocês conseguem fazer. Mas você, Cristiano, você não colocou o parâmetro de por quantos roteadores ele tem que passar, né, que é o valor do TTL. Você deixou livre, né? Deixou livre, né? Você deixou o padrão que o PIN coloca para você. Não, eu quero saber, ó, é só para você fazer a leitura, Denise. Quando você faz isso aqui, ó, dessa forma, né, ping 8.8.8.8, ele coloca aqui, ó, um TTL. Lembre-se que TTL é um campo do seu protocolo IP, ó. TTL é um campo aqui do seu protocolo. Quando você vê aqui o protocolo IP, ó, o cabeçalho dele, ele tem esse campo chamado TTL. Para que serve isso? Isso aqui é um número que é colocado, que toda vez que você coloca, passa por um roteador, o roteador ou um getter, ele decrementa esse valor. Se esse valor chegar a zero, o pacote é destruído, e o roteador que destruiu o pacote vai informar para você por que destruiu. Né? Esse valor vai ser decrementado toda vez que você passa para um roteador. Quando você dá um ping, né, esse roteador, no caso do meu Windows aqui, ele provavelmente colocou esse valor de TTL para 128. Né? Ele colocou para 128. Quando eu não quero usar o valor padrão dele, né, eu vou falar isso aqui, ó, menos i, faço o parâmetro menos i, e vou colocar aqui, ó, 2. Então, eu estou falando assim, ó, para mim sair da minha máquina e chegar até a máquina SP, eu estou falando que o TTL vale 2. Então, eu estou falando que essa máquina, que só posso passar por 2 roteadores entre origem e destino. Quando eu faço isso, ó, olha a resposta que ele me dá. Né? Por que ele me deu essa resposta? Porque me deu essa resposta foi esse gateway aqui, ó. Ele destruiu o pacote. Por que ele destruiu? Porque ele falou que com esse número aqui, ó, ele decrementou esse 2 aqui, em algum momento ele teve que decrementar para 0. Né? E aí está falando que tu não consegue esse pacote, com essa numeração de TTL, ele não consegue chegar até o destino. Se eu pego e aumento, por exemplo, para 10, ó, olha só, também, ó, cara, ele está falando que a vida útil do TTL ou em trânsito, ou seja, eu não consigo chegar à máquina de destino. Quem gerou essa informação aqui, ó, foi essa máquina, foi esse P aqui, ó. Essa máquina é um roteador. É um roteador por o qual eu tinha que passar pelo meio do caminho. Então, eu tenho certeza que entre a minha máquina e essa máquina da Google aqui, ó, tem mais de 10 roteadores. Entendeu? O Cristiano colocou 12. Com 12 você consegue chegar lá, né, Cristiano? Da tua máquina aí. Pelo que tu colocou aqui para mim. Porque ela está te respondendo. Isso, Cristiano. É isso aí. É 255. Porque eles falam que você não, entre uma origem e um destino dentro da internet, não pode passar por mais do que essa quantidade de roteadores. Na verdade, não é 255, Cristiano. Você tem que ver, na verdade, esse valor não é fixo. Você tem que ver isso aqui, ó, de acordo com o tamanho desse campo aqui, ó. Esse campo aqui, ó, ele é de
deixa eu ver, 816, é isso mesmo, é de 8, é de 1 byte, é isso mesmo, 255. Então, são só informações que vocês podem passar por aí. Tá? Só para vocês entenderem que eu posso alterar parâmetros aqui dentro do meu PIN. Isso aqui também, pessoal, baseado em cima disso aqui, ó, que o pessoal criou essa ferramenta chamada Traceroute. Né? Para que serve essa ferramenta? Ferramenta de diagnóstico que permite ver a rota que datagramas, ou seja, que pacote EPI segue quando são enviados de um host para outro. Ele faz uso do protocolo SNMP, igual o PING faz. O PING também faz uso desse protocolo e do campo TTL. O PING também faz. Né? Na prática, o que o cara faz, né, dentro desse modelo? E aí eu peguei e coloquei esse modelo aqui para você. Já vou explicar para você aqui. Ó. Eu quero que você faça isso aqui na máquina de vocês. Ó. Escreve Traceroute e coloque esse endereço aqui. Isso aqui é um site de treinamento para rede. E eu peguei justamente esse exemplo de lá. Né? No caso aqui, ó, acho que no Windows ele mudou um pouco o comando. Deixa eu ver se eu coloquei ele aqui. Ó. Acho que o Windows ele muda um pouco o comando. Deixa eu só ver se o comando é esse mesmo. Tracer. Não, eu não coloquei o nome do comando aqui, mas no Windows ele muda um pouco o comando. Tracer. Não é Tracer. É CLS. Ah, bosta. Devia ter anotado o comando. É porque eu preparei essa aula para mim usar o meu Linux. E é porque vocês no laboratório usam Linux. E eu acho que eu não escrevi o nome do comando aqui. É Trace. Ele muda só um pouquinho a grafia. Ah, é Tracer. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui, pessoal, você vai colocar aqui no caso do seu Windows, ó, Trace. E aí você coloca o IP, né? No caso, você coloca o endereço aqui, que nem eu coloquei aqui no meu exemplo que eu coloquei aqui para você. www.bosontreinamentos.com.br. Vou dar um Enter, ó, e ele começa a mostrar isso aqui para mim. Ó, tá vendo? Esse é o exemplo que ele me deu. E aí você vai aprender a fazer a leitura em cima disso aqui. Deixa eu montar mais um pouco essa tela. Engraçado, o bicho não quer aumentar a tela. Não gosto. Rapaz, minha plataforma aqui não quer deixar eu aumentar a minha tela. Não aumenta. Que bosta. Deixa eu ver se eu consigo jogar isso aqui pra... Se ele deixa eu aumentar agora. Não deixa. Oh, indo lascado. O que na prática ele está fazendo aqui para você, pessoal? Quando você faz um processo dele. Ele está falando aqui para mim, e a minha máquina, e a máquina que eu quero usar, ele está passando por 18 roteadores. 18 roteadores. Eu vou fazer o melhor, eu vou fazer no do PIN, do Google, que vai ficar melhor. www.google.com.br. Faça esse experimento para ficar todo mundo igual no Google, vai ficar mais fácil. Faça isso aí, pessoal, e aí eu vou explicar no meu e você vai olhar no seu aí. Faça isso aí no seu aí do Google. Quando tiver feito, me fale aí que eu vou mostrar aqui no meu. Vou começar a explicar o meu e aí eu quero que você analise de vocês.
Quando tiver feito, vai me dando ok, pessoal. E eu quero que vocês fiquem com a tela de vocês aberta. E aí nós vamos analisar isso aqui. Aí eu vou analisando, eu vou explicando no meu e você vai olhando no de vocês aí. E aí nós vamos comparar um pouquinho com só a apresentação. Ok? Com a apresentação de endereçamento IP que eu tenho ali. Então, nós somos Adriana, Andréia, as duas Andréia, né? Tem duas Andréia, Cristiano, Denise, Guilherme, José Natal, Josué, Cássio, Luan e Melk. Né? Todo mundo ok aí? Ele tá retornando IPv6 de ponta a ponta, Cristiano? Guilherme, perdão. O IPv6? É porque entre o caminho entre a origem e o destino que você colocou, eu tenho, porque hoje na internet você tem IPv4 e IPv6 no meio do caminho. Vamos tentar então outro site. Tenta para mim fazer isso aí, Guilherme, no próprio site do Instituto. Tá? Que eu acho que lá não lembro se tá. Tenta nesse aqui. As próprias consultas que você faz, depende do provedor que você coloca, pessoal, ele já está fazendo, a consulta de INS, ele já está fazendo IPv6. Ah, tá ok, Guilherme. Deixa eu só terminar isso aqui, eu vou fazer de novo. Eu vou explicar no do Google, vai ficar melhor para me explicar. Do Instituto também, eu vou pegar do Instituto que vai se tornar mais interessante. Aqui para me explicar para vocês. Pessoal, esse comando tracehold, né, na verdade, ele te dá o destinante, o seu caminho de origem e o destino. Então, como é que você faz a leitura disso aqui? Né? Aqui ele está falando para você que ele está mandando um pacote, esse mandou esse pacote, esse aqui foi o primeiro pacote, ele mandou esse pacote 3 vezes. Cada pacote foi e voltou em 1 microsegundo aqui. Né? E quem foi que respondeu para você? Quem respondeu primeiro para você foi este roteador aqui. Ó. Esse aqui é meu primeiro get. Certo? Aí ele manda o segundo. Quem está te respondendo é este aqui. Quem me respondeu foi este aqui. O terceiro, quem me respondeu foi este aqui. O quarto foi esse aqui. Esse aqui tem duas nomenclaturas. Isso aqui é o nome dele. Isso aqui é o IP associado a este nome. Esse aqui é o 500. Ó. Manda sempre 3 pacotes, é o tempo de cada de recebimento, de ida e volta de cada pacote. É 28 milissegundos, 42 milissegundos, 21 milissegundos. Quando ele me mostra asterisco, é porque quando ele manda o pacote, ele espera um tempo para ser respondido. Se ele não responder, ocorre o timeout. Aí ele coloca asterisco, ele falando que esse roteador aqui, que ele passou pelo meio do caminho, não respondeu a ele. Porque o roteador ele pode ser configurado a não responder solicitações via protocolo ICMP. Aí, no caso, ele vai te mostrar na forma de asterisco aqui. Ó. Por que ele não te responde? Porque eu falei para você que o ICMP, no caso, usando ping ou tracehold, é uma forma de ataque. E, às vezes, quem configurou o roteador falou para fazer isso aqui, para não responder. Então, ele coloca asterisco aqui no meio do caminho. Né? Então, ele está me mostrando tudo isso aqui, ó, por onde ele passou. Né? Então, no caso do site do Instituto, ele passou por 20 roteadores para sair da minha máquina para chegar ao site do Instituto. Né? A máquina do site do Instituto. Né? No caso do Google aqui, ó, vou voltar aqui no Google, ó, ele usa 14 roteadores até chegar na máquina destino. Ou seja, eu passo por 14 roteadores. Neste caso aqui do 7, veja que o primeiro eu com asterisco. São 3 pacotes. O segundo demorou 20 milissegundos, o terceiro 20 milissegundos. Mas esse aqui, ó, ele colocou asterisco porque o primeiro pacote que ele mandou
ele não respondeu no tempo hábil, ou seja, sofreu um timeout, ele colocou asterisco aqui no lugar. Depende do provedor. Eu estou usando a NET, eu não sei qual você está usando, Cristiano. E necessariamente não se segue apenas um caminho entre origem e destino. Pode ser que quando você faça isso aqui, ó, ele mude, né? Ele usa valores, ele usa caminhos distintos, porque o roteamento é dinâmico, né? No caso, qual rota você vai pegar. Ó, o do Josué só ficou básico, só 4 roteadores. Teoricamente, Josué, né? Teoricamente não, na prática, você consegue acessar o site de instituto bem mais rápido que eu. Porque você passa por menos roteadores. Qual é a operadora que você está usando, Josué? Esse demorou 7, o meu está grande. Hoje você está usando 8, né? Então, esse site ele vai conseguir acessar mais rápido. E agora, pessoal, eu quero que você faça outra leitura em cima disso aqui. Qual outra leitura que nós vamos fazer em cima disso aqui? Isso aqui é ótimo para a pessoa perceber, ou seja, dentro de uma estrutura, porque quando você monta uma rede, por exemplo, mesmo dentro do ambiente, por exemplo, lá dentro do ambiente do Instituto do Campus Palmas, nós temos vários roteadores lá dentro. Né? Então, às vezes eu quero saber, não está acessando a internet, eu quero saber se tem um problema em algum roteador meu lá dentro. Aí eu pego e faço isso aqui, para mim saber qual o roteador que não responde. Né? Se tiver algum problema em algum roteador, né, e ele não vai conseguir mostrar isso aqui para você, rastreamento concluído. Por quê? Porque vai ter algum roteador por qual ele não vai conseguir passar, porque o roteador está com problema. Então, eu vou saber que qual roteador, ele vai me listar aqui qual roteador que não tem acesso. E aí eu consigo perceber claramente qual roteador que está com problema. Mas a outra leitura que eu quero fazer com vocês em cima disso aqui é o seguinte, eu vou abrir aqui a apresentação de IP, né, aquela apresentação aqui, que eu tenho com vocês, né, onde tem a questão de endereçamento IP, e aqui, aí embaixo, né, deixa eu ver qual slide que está, aqui, do slide 11, ele mostra para você quais são as classes de IPs privados. Por que eu estou pedindo para que você use isso aqui? Olha isso aqui. Veja que, quando na minha leitura aqui, veja que ele manda, para o primeiro roteador que ele manda, é para esse roteador aqui. Esse aqui é um IP privado. O segundo roteador é esse aqui é um IP privado. O terceiro roteador, esse aqui é um IP privado, ou seja, IPs não válidos para a internet. O quarto é este aqui, Esse aqui é o quarto, 179, né? Vamos olhar aqui na minha tabela, aquele que começa com 179. Opa. Isso, 179 já é um IP válido para a internet. Ou seja, eu só quero te mostrar que ele aqui, no meu caso especificamente, ele teve que passar por 3 roteadores, são roteadores que não têm IP não válidos para a internet. E aí, qual a leitura que eu faço? Como esse meu Windows aqui ele está instalado, é uma máquina virtual que está instalada em cima do meu Unix, né? Então, esse aqui é o primeiro roteador que eu tenho, por causa da minha máquina virtual. Esse IP aqui, é do segundo roteador que eu tenho, que é esse roteador que a operadora do provedor de acesso colocou para mim. Esse roteador que meu provedor de acesso colocou aqui para mim, né, ele ainda acessa um outro roteador dentro da própria estrutura da NET, que não está usando IP válido. Somente quando passa por esse roteador aqui que ele vai para o primeiro roteador que tem endereço IP válido. Então, nesse momento aqui, ele está fazendo NAT para poder sair. Então, veja que eu passo por 3 roteadores não válidos para a internet, ou 3 gateways não válidos para a internet, para mim depois eu sair para a internet. Porque até eu chegar aqui, eu não saí para a internet. Então, veja essa leitura. Você consegue perceber que existe um roteador, no caso meu aqui, dentro da estrutura da NET, que eu contratei, que não tem IP válido para a internet. Um roteador, só que ele está fazendo uma ponte aqui para mim. E você consegue perceber isso aí nos seus também. E eu posso fazer esse mesmo experimento aqui, pessoal, utilizando o ping. Agora vai ficar mais fácil para você entender também como é que
Como é que eu posso fazer isso aqui com o ping, prompt de comando? Eu vou abrir outro prompt de comando e vou fazer aquele negócio com ping para você ver aqui no caso do Google. Tá? Eu vou fazer aqui, ó, ping www.google.com.br, né? Tipo o endereço que eu coloquei no Tracehold. E eu vou colocar aqui, ó, -i 1. Né? Olha lá, vou dar um enter. Opa, -i 1, não, -i 2. Ah, que ele está me... Ah, tem um W a mais. Peraí. Beleza. Coloquei um W a mais ali. Ping www.google.com.br -i1. Olha só. Ah, que foi no primeiro, já quem me respondeu. Quem me respondeu, quando eu coloco em 1 aqui, quem me respondeu já foi 17217. Não está mostrando aqui a mesma coisa para mim. Eu queria que ele mostrasse a mesma coisa, mas ele não vai mostrar para mim. 172, ó, quem está por isso aqui você consegue fazer o mesmo procedimento. Só que eu não estou passando pelos mesmos roteadores. 172, 17, 29, que me respondeu. Ah, não, perdão. Aqui, eu estou sem. Quando eu coloquei 1, quem me respondeu foi 10002. Olha ele aqui, ó. Ou seja, ele que está me respondendo. É mais ou menos isso, vou fazer aqui de novo, é mais ou menos isso que o Tracehold faz. Ele vai fazer o seguinte, ele vai pingar no site e vai colocar o parâmetro 1. Ele fala assim, ó, vai chegar somente no roteador. Né? Quando essa informação chegar no meu primeiro gap, isso aqui, ele vai transformar esse 1 para 0 e como está o valor 0, ele não pode mandar para frente. Então, esse próprio roteador vai responder para mim. Olha lá, ele que está me respondendo. Lá não, carga útil do transferiu. Quando eu coloco 2, teoricamente, quem vai me responder é isso aqui. Ó. Passou pelo primeiro, olha lá, esse que me respondeu. Olha ele aqui. Ó. Quando eu colocar 3, quem vai me responder vai ser isso aqui, ó, teoricamente falando. Ó, 10, 11, 128, olha ele aqui, ó, tá vendo? E aí ele vai prosseguindo. Ó. Quando eu responder, quando eu colocar 4, teoricamente, quem vai me responder é esse aqui. Ó. 79, 128, 1. Ele ainda está batendo aqui. Não, está aqui embaixo. 179, 128, 1. Tá vendo? Quando eu coloco 5, ó, quem vai responder vai ser esse aqui. 201, 31, 22, 1. Vamos lá. Ó. Olha lá. Tá vendo? Então, é mais ou menos isso que o Tracehold faz. Né? Ele pegou essa ideia, ou seja... porque aquele roteador que destrói o seu pacote, porque o valor do TTL chega a 0, ele que tem que responder. Né? E dessa forma, o Tracehold consegue saber por quantos e quais roteadores ele passa até chegar ao seu destino. Então, aqui você vê o seu trajeto de origem até o destino. Pode ser que, como entre a origem e o destino na internet, nem sempre você vai seguir o mesmo caminho. Pode ser que em algum outro momento, se você fizer isso aqui, ó, algum desses roteadores aqui no meio do caminho ele muda. Pode ser que não seja esse. Por que acontece isso? Porque entre a origem e o destino eu posso ter vários caminhos. Né? Então ele pode mudar isso aqui. Ó. Me entenderam, pessoal? Então isso aqui, pessoal, ele passa a ser bastante interessante. Né? Passa a ser bastante interessante quando você quer saber, por exemplo, onde é que está o problema na sua rede. Por que você não consegue chegar naquele destino? Onde você está indo? Porque, às vezes, você pinga dentro de um processo. Eu vou fazer aquele processo de pingar num IP qualquer aqui, por exemplo. TLS. Né? Vou pingar aqui, ping, sei lá, 200, ou escolher um IP aleatório qualquer aqui. Né? Ele não está me respondendo, tá vendo? Ou seja, por que ele não me responde? Porque não existe uma máquina que esteja usando esse endereço IP na internet. É um endereço IP válido? Mas não tem uma máquina usando, porque está desligado, porque ninguém está usando esse endereço IP. Se eu faço isso aqui com Tracehold, 200.200.200.200, né? E aí, ó, vamos ver até onde ele vai, ó. Ele vai testando. Ó, o primeiro me respondeu, ele está passando pelos roteadores.
você vai ver que o processo, quando o valor do trace chegar ao limite, ele vai falar para você que ele não consegue achar. Ele está tentando achar o cara. Esse aqui, ó, ele está falando que esse roteador para o qual ele mandou essa informação não responde. Não está respondendo. Não está respondendo, mas o roteador está ativo. Se não tivesse ativo, você não conseguia pingar no próximo. Está vendo? Ele só está configurado para não responder. Ó, esse aqui também não. Ele está tentando achar o cara na internet. Ó. Está tentando, e esses roteadores intermediários aqui, ó, que ele está passando, não está respondendo. Ou seja, estão configurados para não responder. E mais uma vez, por que a pessoa faz isso? Porque o ping, porque o ICMP é uma forma de atacar também, né, para negação de serviço. Então, o cara, quando configurou esses roteadores para o qual eu estou passando, ele está configurado para não responder ao protocolo ICMP, já que tanto o tracer como o ping utiliza o protocolo chamado ICMP. Ó, ele está tentando. Ele vai chegar, esse aqui é um limite até 255, aí ele para. Ou de acordo com como ele está configurado, que eu não mexi muito nas configurações dele. Não conseguiu. Então, esse asterisco aqui, ele está funcionando. O problema é que esses roteadores por qual ele está mandando não está configurado para não responder ao protocolo ICMP. Mas ele está tentando achar o cara. Então, o que ele está mostrando aqui para você de forma mais lenta, e quando você usa o ping aqui, você já consegue já te dar tempo direto. Ó, eu já trafeguei e alguém já me respondeu falando que não, que zerou o TTL. E aí, quando ele zera o TTL, a resposta que me dá o ping é aqui, ó, cotado tempo limite pedido. Aí ele vai lá, vou dar um Ctrl C para parar aqui, ó, mas só para vocês entenderem esse processo. Dá um Ctrl C aqui, ele pega e para. Me entenderam, pessoal? Tá? Seria interessante você entender essas duas ferramentas, que ele vai te ajudar bastante. Esse Trace Hold, pessoal, o Trace, no caso eu falo Trace Hold por causa do Linux, né? O Trace, ele funciona somente para quando você quer fazer a comunicação de uma máquina com outra, e essas duas máquinas estão em redes IPs diferentes. Ele não é para ser utilizado e não tem necessidade nem funcionalidade para quando você quer pegar na máquina e pertence à sua própria rede. Né? Porque se você se você quer acessar uma máquina que pertence à sua própria rede, significa que você não vai passar por getter nenhum. Então, para que você está usando isso? Me entenderam, pessoal? Beleza? Está tranquilo aí até agora? Então, pessoal, essa é a questão do trace que está aqui no trace. Aqui está o trace root mais uma vez, porque esse material ele foi preparado para a gente rodar no laboratório lá, que lá está aí link instalado nas máquinas. E aqui eu estou usando com vocês o Windows. Por isso que aqui está escrito trace root, trace root. E no Windows o comando é o mesmo, só que lá no Windows ele chama de trace. Mas ele não te respondeu, o Josué. Não houve resposta. Né? Ele fala assim, mas cadê o resto? Né? Você chegou só até aqui. Ele não te deu essa resposta aqui. Ó. Vou fazer aqui vou fazer aqui de novo. Você veja que ele é diferente quando você pinga, por exemplo, no Instituto no Google. Ele te dá uma resposta de finalização. É por isso que eu falei para vocês que eu não sei qual é a configuração que ele está, por quantos roteadores ele vai tentar passar, né, se ele tem um limite. Porque quando ele chega ao final, ele vai te dar isso aqui, ó. Vou terminar de fazer aqui. Bora, meu filho, bora. Ele vai chegar no limite de 30 e parar, né? Depende, da mesma forma que eu coloquei lá o I no ping, né, ele, para falar por quanto TTL ele joga, ele deve ter um limite. Você pode aumentar aquele limite. Como o Cristiano falou, ele é até 255. Né? Ele fala aqui, rastreamento concluído. Tá vendo? Porque quando ele fala isso aqui eu estou fazendo teste aqui.
mesmo endereço aí, 200, tá no 18 agora. Pois é, aí que a gente está falando, Xana, ele vai ter um limite. E aí, quando ele atingir aquele limite, ele vai parar sem chegar ao seu destino. E você consegue ver o PIN, quando você dá um PIN, ele te dá aquele modelo lá que você não consegue, que a rede inalcançável. Não foi a rede inalcançável, foi tempo limite excedido. O que significa isso aqui? Ó? Significa que ele, basicamente, ele zerou o TTL dele. Né? E o TTL, por exemplo, eu posso pegar e fazer isso aqui, ó, a pinga. Eu posso colocar ping 200.200.200.200 menos I 255. Estou falando que eu quero que ele vai passar por, no máximo, 255 roteadores até chegar ao seu destino. Então, entra. Senti que ele está demorando mais um pouquinho. Mas ele deu aqui, ó, esgotado o tempo limite pedido. Ó, porque, basicamente, ó, ele tentou, na verdade, que ele deu um tempo de ida e volta para o camarada e o camarada não responde. Né? Ele deu um tempo de vida de espera, ou seja, mandou o pacote e esperou resposta. E não recebeu resposta nenhuma. Então, ele falou que o pacote perdido 4, porque ele não foi entregue. Né? E eu falei que você poderia passar por 255 roteadores dentro desse contexto aqui. Ele não consegue achar resposta, né, dentro desse processo. Então, porque isso aqui não tem uma máquina, o IP é válido, mas não existe uma máquina na internet hoje ligada que esteja usando esse endereço aqui. Por isso que ele me deu esse aqui. E o NuTrace, ele vai te dar mais ou menos esse processo sem te dar essa informação rastreamento concluído. Ou seja, quando ele me dá esse aqui, ele está me falando que eu passo por 15 roteadores de peso até chegar a esse camarada aqui. No caso aqui, ó, se eu tentar pingar aqui no ping www.ifto.edu.br, né? Olha o IP que ele me deu aqui, ó, que é do IFTO, 177.6.255.33, 163, olha ele aqui, ó, que foi o último que eu tentei pingar no rastreador lá. Olha ele aqui, realmente o IP da máquina. Olha ele aqui. Professor, aqui ele concluiu aqui o trace para o 200, aí foi até 30 mesmo. Então depois você pode mexer na configuração dele, né, e ver como é que você altera isso aí. Da mesma forma que eu fiz com o ping. Então, aqui a trace, esse ele mostra já aqui. Aqui ele tem resolver endereço nome de host, número máximo de saltos à procura do destino. Então, você coloca esse parâmetro menos H e você coloca um valor acima de 30, que ele vai passar mais de 30 dentro desse processo. Então, a configuração padrão dele é tentar passar por até 30 roteadores para chegar até o seu destino. Mas o resultado, ele tá dando sempre o mesmo. Tá tipo um loop infinito, sei lá. Não, ele chega a ter um limite, né? Ele vai tentar chegar até um limite. O limite de quantos roteadores que você tem. Porque a quantidade de roteadores que você pode colocar ali é de acordo com o tamanho deste campo aqui. Ó. Cadê? Deste campo aqui do cabeçalho do protocolo IP. Ó. É o tamanho desse campo aqui. Ó. E aqui, como o tamanho, essa largura aqui tem 102 bits, então aqui só tem praticamente, aqui deve ter 8, aqui daqui para cá aqui tem 4 bits, aqui tem mais 4 bits, então deu 8 bits, que é o tamanho do campo TTL. 2 elevado a 8 dá 256, né? Então 256 deve ser o limite máximo de roteadores que você pode passar entre a origem e o destino. Por causa do tamanho do campo aqui. Esse campo aqui não aceita valor maior do que 256. É o tamanho máximo decimal, porque na verdade 255. Porque se você transformar 255 para binário, você vai achar 8 bits, que é o campo máximo, que é o tamanho máximo de bits que esse campo suporta. Bom, pessoal, essa parte do trace route é isso. Vocês podem brincar e fazer o processo de treinamento. Do ping também não tem muita informação. É mais para você fazer essa leitura visual. Né? Então, no caso do ping, você tem que fazer o processo de leitura visual. Isso aqui significa que você tem que entender por que ele deu essa informação. Você tem rota para a máquina de destino, mas você não consegue achar. Né? Esse modelo aqui é porque ele achou e te respondeu.
né? E esse modelo aqui, porque ele nem rota tem, né? Não existe rota para chegar àquela máquina deste. E agora eu vou mostrar para vocês aqui a questão do Tracer Root, que eu mostrei para vocês. Eu creio que agora vocês já conseguem. Toda vez o Tracer Root ele manda 3 pacotes. Né? E no caso, como eu estou mostrando para vocês na tela do Windows, né? Então, vamos voltar mais um pouquinho aqui. Ó. Né? Então, aqui estão os 3 pacotes que ele manda. E aí o tempo de resposta de cada pacote. De 3 pacotes. Aí eu falei para vocês, quando aparece a asterisco, é porque esse roteador aqui, ó, ele mandou para esse roteador aqui e o roteador não responde. Não responde por quê? Porque ele está configurado para não responder. Então, esses 3 roteadores no meio do caminho, no meu caso aqui, não responderam, mas esse aqui já respondeu. Até chegar na máquina de destino. Beleza? E aí eu vou abrir a outra apresentação que vocês têm lá, dentro da plataforma. Né, que isso aqui nós abrimos a segunda, abrimos esse material de apoiadores, e agora eu vou abrir este aqui. Vou abrir aqui na minha máquina. Esse material aqui. Ele fala aqui o que é um roteador, aqui ele fala o que é roteamento, e ele fala sobre a questão de roteamento estático e roteamento dinâmico. Pessoal, geralmente na sala, eu mostro para vocês alguma coisa adicional. Aqui eu vou te mostrar somente o entendimento, porque a ideia é simplesmente você entender como é que isso aqui funciona. Tá? Não é necessariamente para você fazer, é para você entender como é que funciona. Vocês vão ter uma disciplina específica de fazer isso aqui, que se não me engano, no seu terceiro módulo. Né? Terceiro módulo, não, terceiro semestre. Né? Mas aqui é para você entender. Então, ele fala aqui o que é um roteador, né? E o que ele fala aqui que é o roteamento. O roteador é basicamente o dispositivo físico que você tem. Para que você usa o roteador, pessoal? O roteador é um aparelho toda vez que você quer segmentar a rede. Se você quiser fazer com a rede IP, converse com outros computadores de outra rede IP, que são redes IP diferentes, ou seja, aí você precisa de um roteador ou de um gateway. Gateway, na verdade, roteador se fala mais. Você usa mais a expressão roteador quando você quiser falar do aparelho físico. Né? E gateway é mais em cima do serviço de rotear. Ele fala para você o que é roteamento. Roteamento é a forma mais importante utilizada na internet para a entrega de pacote de dados entre hosts, ou seja, equipamento de rede de uma forma geral, incluindo computadores e roteadores de acesso. Em outras palavras, para que os pacotes sejam encaminhados utilizando a computação de mensagens a pacotes, uma rota deve ser determinada, ou seja, escolhida continuamente, ou seja, cada roteador. Não existe, pessoal, quando você manda um pacote, quando você faz isso aqui, ó, aqui, ó. Quando eu faço isso aqui, ó, 8.8.8.8. Quando eu faço esse processo aqui, ó, não existe, eu vou deixar isso aqui aberto e vou usar o Tracer Root para ele também, só para comparar. Tracer 8.8.8.8. Não existe uma rota pré-definida entre a origem e o destino, ou seja, a minha máquina não sabe na internet onde é que está isso aqui. Onde é que está essa máquina aqui? Ela não sabe. Ela só sabe para quem perguntar. É para isso que existe a questão do seu... vou dar um ipconfig. É por isso que existe isso aqui, ó, o seu gateway padrão. Ou seja, ela simplesmente, toda vez que você tenta fazer um processo, vou colocar as duas aqui do lado, é mais fácil de jogar, toda vez que você faz um processo aqui, estou usando o PIN para conversar com a máquina que não pertence à minha rede. A minha máquina vai saber que a máquina com esse PIN não pertence à minha rede. Então, a minha máquina vai encaminhar essa informação do PIN para quem? Para o gateway, para esse aqui. Ó. Esse gateway aqui, ó, que é esse aqui, ó, ele não sabe onde é que está essa máquina aqui. Mas todo roteador, ele também tem um gateway. Ou seja, se ele não sabe, se a informação não é para aquele roteador, então ele sabe, ele tem um gateway, é para qual roteador que ele tem que entregar a informação. Então, ele entregou para esse aqui. Ó. Esse aqui também não sabe quem é a máquina que está usando esse DHCP. Então, esse aqui também ele tem um gateway padrão, que é quem? Esse aqui. E assim você vai seguindo.
Ou seja, eu não tenho uma rota pré-definida entre origem e destino. Não existe isso. Posso configurar? Posso. Mas, a princípio, isso não existe. Ou seja, porque ficaria de forma computacional de armazenamento impossível você colocar todas as rotas de tudo que você for acessar na internet e colocar aqui no seu computador. Não tem como fazer isso. Né? Então, na prática, ele simplesmente fala assim, para mim sair aqui, para mim sair para fora, para mim acessar qualquer computador fora da minha rede, eu tenho que caminhar para quem? Para o meu gateway. Que no meu caso, quando você dá um IP config na sua máquina, ele mostra aqui. E esse gateway aqui, se ele não souber quem é esse camarada aqui, ele vai caminhar para o gateway dele. Que no caso, pelo Tracer8, você consegue perceber que naturalmente, quem é? É esse aqui. Quem é um gateway desse aqui? É esse aqui. Quem é o gateway desse aqui? É esse aqui. Quem é o gateway desse aqui? É esse aqui. Quem é o gateway desse aqui? É esse aqui. Começou aqui e terminou aqui. E assim você vai indo. Vocês estão me entendendo? Então, é assim que funciona o processo. E aí, quando eu pego e falo aqui na apresentação para vocês, que, em outras palavras, em outras palavras, para que os pacotes sejam encaminhados utilizando a computação de mensagem dos pacotes, uma rota deve ser determinada ou escolhida continuamente. Continuamente por causa disso. A cada roteador se configura assim, para onde é que eu tenho que mandar mensagem, já que a mensagem não é para mim, ou não é para uma rede ao qual eu participo. Então, o roteador sempre vai ter uma rota padrão, de saída padrão para ele. O modelo de roteamento comumente utilizado, cada roteador recebe e abre um pacote de dados, verifica o endereço de destino no cabeçalho IP e calcula o próximo salto, ou seja, para qual roteador que eu tenho que enviar essa informação, que vai deixar o pacote um passo mais próximo do seu destino. E entrega o pacote para o próximo salto. Esse processo se repete e assim segue até entregar o pacote ao seu destinatário. Existem dois tipos de roteamento, o roteamento estático e o roteamento dinâmico. O que nós vamos ver aqui comigo é apenas a teoria do roteamento estático. O que é o roteamento estático? Você vai lá e manualmente coloca as rotas. O que é o roteamento dinâmico? É o seu roteador aprender e ficar trocando informações entre si e ele criando sua própria rota de roteamento. Como é que eu faço para me ver as rotas? Aí no seu computador, pessoal, no seu computador aí, você vai digitar este comando aqui, route print. Ele mostra as rotas para você. Ele vai te mostrar uma coisa parecida com isso aqui. Parecida não, isso aqui, né? Route print. Olha lá. Ele vai te mostrar isso aqui, E aí eu vou te ensinar a ler isso aqui. Isso aqui você também é importante que você saiba ler. Faça esse route print na sua máquina aí, pessoal. Conseguiram fazer aí, pessoal? Então, pessoal, o que nós vamos ler aqui? Tá? Então, ele está falando aqui para mim. O que ele fala para você aqui, 0.0.0.0, esse aqui é o endereço de destino. Se você quiser atingir isso aqui, quando você coloca a expressão 0.0.0.0, é para você atingir qualquer rede. Isso aqui representa qualquer rede IP. Esse endereço 0.0.0 representa qualquer rede IP. Então, você está falando aqui, se você quiser acessar qualquer rede IP que não seja sua, tá? E não importa qual é a máscara da rede, por isso que ele colocou 0.0.0.0, é para você encaminhar para qual máquina? Para essa máquina aqui. Esse aqui é o IP, esse aqui é o meu gateway. Então, eu estou falando para ele assim, se você quiser atingir qualquer rede, né, não importa qual a máscara da rede, né, e que se essa rede, esse IP que você quer atingir não seja o IP da sua rede, é para você encaminhar a informação para aqui, para qual gateway? Para este gateway aqui. Só precisa ler esses três campos aqui, pessoal. Só isso aqui.
Então, isso aqui é a minha tabela de roteamento. Quando você usa host print aqui no Linux, ele me dá uma tabela de roteamento. Eu, particularmente, acho essa tabela de roteamento do Linux bastante suja, né? Para mim é muito poluída, né? Mas, a princípio, o que você precisa ler isso aqui. E no caso do Windows, você consegue, ele te mostra a rota dessa forma, e para você ver, você também consegue ver dessa forma aqui, ó. ipconfig, né? Clear, né, meu Deus, CLS. ipconfig, e também te mostra aqui qual é o seu gateway padrão. Ele mostrou aqui para mim. Se você dá ipconfig e mostra aqui, ó, significa que não existe. Se ele não mostrar isso aqui para você, significa que essa rota aqui, ó, ela não existe para você. Então, mais uma vez, o que significa 0.0.0.0? Isso aqui é um endereço que representa qualquer rede. Isso aqui, no caso da máscara, representa qualquer máscara. Então, ele está falando para você chegar a essa rede aqui, ó, né? Ou seja, para você chegar a qualquer rede que não seja sua, qualquer rede que não seja sua, é você encaminhar para este aqui, para essa camarada aqui. Para esse IP aqui, pessoal, e esse IP aqui é um IP que pertence à minha rede. Lembre-se que sempre o endereço do get é o endereço IP que pertence à minha rede. Tanto é que no meu caso, no caso de vocês, podem ver aqui, ó, o endereço IP da minha máquina. É esse aqui, ó. Ó a minha máscara, é esse aqui, ó. Veja qual é o endereço IP do meu get. É o endereço IP que pertence à minha rede. Ó, a máscara começa aqui. O que está falando a máscara? Que os dois primeiros octetos têm que ser iguais, que representa a rede. Então, minha rede é 10.0.2 e aqui seria ponto 0, né? Seria o endereço da minha rede. Né? E veja que o endereço do meu getter, veja que os três primeiros octetos são iguais, 10.0.2. Ou seja, o getter tem que ser o endereço IP que pertence à minha rede. Né? Dentro desse processo, você pode olhar no de vocês aí que é a mesma forma. Né? Então, ele estou explicando porque para ele acessar qualquer marca que não pertence à rede dele, ele tem que mandar para este camarada aqui. Olha só como é que ele mostra aqui no meu Linux, meu Unix. Ó. E a leitura é o mesmo. Mas eu gosto mais de ver aqui dentro desse processo. Ele me mostrou isso aqui. Ó. Ele usa a expressão default. Né? Então, ele está falando assim, para me chegar a qualquer destino, eu tenho que caminhar para este camarada aqui, ó, que é o meu gateway. Olha só como é que ele mostra a informação do meu Linux, no meu Windows, e olha como é que ele mostra no meu Windows. A informação é a mesma. Essas flags aqui, essas referências eu uso, isso aqui é o nome da placa de rede por qual ele vai sair a informação. Ele mostra aqui o nome da placa de rede aqui. No meu caso, como é que ele chama da placa de rede? Aí o que você precisa entender é só isso, isso e isso. Né? No meu caso aqui, no caso do Linux, é só isso e isso aqui, ó, esses dois campos, essas duas colunas. No caso do Windows, eu vejo este aqui, né, dentro desse processo. Então, como nós estamos mexendo com Windows, você vai analisar basicamente isso aqui. Então, eu tenho uma rota default. E aí eu vou tentar mostrar para você, na prática, toda a rota, pessoal, ele tem ida e volta. E eu vou tentar mostrar para você neste desenho aqui. Ó. Posso falar para vocês. Deixa eu abrir aqui meu desenho. Eu consigo vir para cá. Aqui. Acho que é este aqui. Não. Cadê? Não estava aqui, né? Aqui. Eu vou começar a fazer isso aqui com vocês hoje. Isso aqui é um modelo de rede. Ó. E eu vou começar a fazer isso aqui com vocês para que você entenda. Né? Veja que em cada rede aqui eu tenho dois computadores. Ó, esse aqui é o roteador. Esse aqui são suítes que eu tenho dentro desse processo. Eu tenho switch 1, switch 2, switch 3, switch 4, switch 5. Então, veja que eu coloquei aqui as redes, ó, PC1 e PC2, ó, PC1 e PC2 está ligado ao switch 1. E para ele ir para fora, ele tem que usar o roteador, né, dentro desse modelo. Isso aqui que eu, como já está terminando no final da aula, eu não vou mexer com isso aqui com vocês agora, que não vai dar tempo. Mas eu vou mexer com vocês isso aqui a aula que vem. Então, isso aqui eu tenho toda uma estrutura de rede. Essa estrutura de rede aqui vai estar no mesmo ambiente, né, mas só para que você entenda como é que funciona essa questão de roteamento estático, né, dentro desse
dentro desse modelo. Então, nós vamos trabalhar com isso aqui. Eu vou apresentar um modelo mais comum para vocês. Mas o que eu quero, inicialmente, que você entenda isso aqui. Entenda qual a funcionalidade desses três campos aqui. Então, ele está falando aqui para você que para você chegar a qualquer rede, não importa qual a máscara, você envie para este camarada aqui. A mesma leitura eu posso fazer aqui e a mesma que aqui, no caso aqui do meu getter, por isso que ele fala getter padrão aqui para você. E a mesma leitura você pode fazer quando você faz isso aqui. Vou fazer com esse roll lá de novo. www.google.com.br, né? Então, a mesma leitura você pode fazer para isso aqui. Ó, né? Então, aqui nesse getter, nessa máquina aqui, ó, ele vai ter uma rota parecida com isso aqui, né? No qual dessa máquina aqui, ó, aqui, ó, veja que para minha máquina aqui, ó, o getter padrão quem é? Esse camarada aqui. Se eu tiver acesso fisicamente a essa máquina e digitar este mesmo comando aqui, hold print, para essa máquina aqui, ele vai falar, me mostra isso aqui para mim, ó, 0.0.0.0 com máscara 0.0.0, e quem é que ele vai colocar o getter? Ele vai colocar este camarada aqui, ó, 192.168.0. Ele vai colocar isso aqui para mim. Ah, professor, como é que ele pode colocar esse valor aqui de getter aqui para mim? Já que este aqui ó, pertence a uma rede, esse aqui pertence a outra rede. Veja no exemplo que eu postei para a aula para vocês, na aula passada, né? E eu vou pegar esse desenho aqui como exemplo. Né? Veja, está vendo esse roteador 1 aqui, pessoal? Olhe para cá e me diga quantas redes ele faz parte. Ele faz parte dessa rede, ele faz parte dessa rede, ele faz parte dessa rede, ele faz parte dessa rede aqui e ele faz parte dessa rede. Então, ele faz parte de 5 redes IP diferentes. Então, significa que esse dispositivo aqui, ó, ele é identificado por 5 endereços IP. Um endereço IP pertencente a essa rede, 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 um endereço IP pertencente a essa rede. Cada ligação de um roteador ou de um getter é uma ligação a uma rede IP diferente. Então, para você ver essa ligação aqui, ó, né, quando você vê esse processo aqui, ó, significa que essa máquina aqui, ó, ela faz parte de 2 redes. Ela faz parte da minha rede aqui e faz parte dessa rede aqui também. Então, por isso que neste caso, né, quando eu olhar a configuração dessa máquina aqui, der um hold print, ele vai mostrar para mim que o getter dele vai ser 192.168.0. Se eu tiver acesso fisicamente a essa máquina aqui, ó, ele vai me mostrar que o getter dele vai ser quem? Este aqui. Você vê, ó? Eu vou abrir aqui minha máquina Windows. Né? Olha só. Veja que como nessa máquina aqui, ó, que eu instalei essa máquina no Windows. Veja quem é o getter dessa máquina aqui, ó, 192.168.0, que é justamente o que aparece aqui. Então, é nessa máquina aqui, ó, numa máquina que faz parte dessa rede aqui, ó, que o IP dele é esse aqui, ó. Clear, ifconfig, config n5. O IP dele é esse aqui, ó, 192.168.062, da minha máquina real mesmo. Nessa máquina aqui que tem esse IP, que eu instalei a máquina virtual que instalei esse Windows. Então, esse Windows aqui, ó, ele está me falando que o endereço IP, que o getter dele é esse aqui. E na minha máquina virtual Windows, ele faz parte dessa rede aqui, ó, dessa rede 10.02, e faz parte também da rede 92.168.0. Então, ele faz parte dessas 2 redes aqui. Então, para este camarada aqui, quem é o getter dele? É esse aqui. Para esse camarada aqui, ó, quem é o getter dele? É esse aqui. Ó. Esse aqui é o IP, né, do dispositivo que a NET colocou aqui na minha casa. Então, esse roteador aqui, esse dispositivo, está ligado com um dispositivo que tem esse endereço IP aqui. Ó. Então, esse dispositivo aqui, ó, ele faz parte da minha rede e da minha rede e dessa rede aqui. Ó, mais embaixo.
dessa rede de baixo aqui, ó. Então, por que eu estou falando isso para você, pessoal? Porque para alguém ser seu gateway, ele precisa fazer parte da sua rede. Para alguém ser seu gateway, ele precisa fazer parte da sua rede. Ponto final. Beleza? Então, pessoal, essas duas, quando for a aula que vem, eu vou começar a mostrar para você o roteamento estático. Eu vou fazer uma rede um pouco mais simples, nessa estrutura, para que você entenda de forma mais coisa como é que acontece essa questão de roteamento. Né? Como é que acontece essa questão de roteamento na prática. Mas aí você precisa saber a ler. Quando você dá um hold print, quando eu fiz aqui dentro desse processo, hold print, você saiba ler essas informações. Esse aqui é o gateway padrão. Significa que qualquer saída que eu faça, né, para onde eu quero que eu vá, qualquer informação que eu quero acessar fora da minha rede, eu tenho que mandar para este camarada aqui. Você pode ler por aqui, ou você pode ler quando você der um ipconfig também. Né? Essas rotas aqui, ó, o Windows criou automaticamente para mim. Então, essa é a rota para meus próprios dispositivos, da minha própria rede. Isso aqui ele criou outras rotas para mim por causa da minha máquina virtual. Né? Porque eu estou numa máquina virtual. E eu creio que o de vocês aí estão bem mais simples. Isso aqui são rotas para endereço de multicache. Isso aqui é para aquele endereço de loopback. Quando eu falei para vocês na apresentação de endereço IP, eu mostrei para vocês esse endereço aqui. Esse aqui é endereço para broadcast, quando quiser fazer broadcast para qualquer rede, só que não funciona porque ele está desabilitado por padrão. Beleza, pessoal? O que eu vou fazer com vocês na próxima aula? Na próxima aula, eu vou fazer a configuração de endereço IP. Eu vou te dar uma redinha pequena desse aqui, não nessa magnitude, eu vou te dar ela menor. Vou fazer ela menor e vou fazer com que você atribua endereço IP para esse dispositivo e depois nós vamos fazer todo mundo conversar com todo mundo baseado no conceito de rota. Tá? Como é que funciona isso? Então, a aula que vem nós vamos basicamente fazer isso. Beleza, pessoal? Tranquilo aí? Então, a aula que vem, não deu muito tempo, isso aqui eu vou deixar para vocês mais claro. Eu espero que você tenha compreendido hoje bem a questão das respostas do PIN, a questão da leitura do PIN, a leitura do trace hold, e no caso aqui, no caso do hold print aqui do seu Windows, é só ler a questão da rota. Né? Se você não tem este endereço aqui, ó, de destino, isso aqui é endereço de rede, mas isso aqui é endereço de destino. Isso aqui é a máscara do endereço de destino. Isso aqui é seu getter. Se você não tem isso aqui quando você digita hold print, significa que essa linha aqui não vai apresentar para você. Se você não tem getter padrão, não tem como você acessar qualquer coisa fora da sua rede. Na prática, você até pode, que eu vou mostrar para você na aula passada, na aula que vem. Mas não tem como você acessar a internet. Se você não tem um getter padrão, não tem como você acessar a internet. Se você não tem um getter padrão, não tem como você acessar a internet. Né? Porque esse aqui é uma rota genérica para você acessar qualquer coisa da internet. Se você não tem um getter padrão, não tem como você acessar a internet. Eu posso configurar uma rota para você acessar um ponto específico da internet, mas só com um getter padrão que eu posso acessar qualquer ponto da internet. Na prática seria isso. Pessoal, eu vou fazer a chamada aqui para esse vídeo não ficar muito grande, mas próxima aula nós vamos destrinchar essa questão de roteamento estático. E eu creio que vai ficar bem mais claro para você. Vai ser uma aula bastante interessante. Você vai ter entendimento teórico de como é que funciona essa questão do roteamento estático. Deixa eu fazer a chamada aqui. Como é que funciona a questão do roteamento estático? Você entendendo o roteamento estático, você entende o roteamento dinâmico. A diferença entre eles é porque o roteamento dinâmico ele vai fazer automaticamente o que nós vamos fazer manualmente aqui na aula que vem.
Adriana está aí? André Araújo? Adriana está aí. André Araújo está aí. Tá aí. Tá. André Ernestina? Está aí. Ardelan? Breno Cícero? Kaique? Carlos José? Cristiano Ferreira? Daniel Rodrigues? Cristiano Ferreira está aí. Denise Vieira? Erasmo Carlos? Gisele Brito? Guilherme? Hugo? Ítalo? João Alfredo? José Natal? Josué Jesus? Calisson? Caroline? Cássio? Cleiciane? Leonardo? Luana? Luan? Luan presente. Lucas Alves? Marcos Paulo? Marielle? Nelke Marques? Pablo Juan? Pedro Felipe? Ramequi? Rui Guilherme? Suel Martins? Rael Marcos? Tiago Alves? Kompovski? Wesley da Silva? Iago de Lima? E Yasmin Gomes. Bom, pessoal, brinque um pouco com... Era para ter isso tudo de gente. Deixa eu perguntar, tem alguns alunos que estão reclamando bastante por causa desse processo de ensino-aprendizado dessa forma de AD, que estão até muitos com problemas, reclamando de problemas já depressivos. Né? Mas é uma coisa que eu espero que as aulas voltem ao normal o mais rápido possível, eu também estou... É ruim dar aula aqui em casa, mas o pessoal tem gente que não consegue, porque na verdade esse modelo de AD, ele força muito mais você estudar. A demanda para o aluno acaba se tornando maior do que o modelo presencial. E para mim você aprende mais, você tem as aulas gravadas, né, consegue repetir, só que vai demandar mais tempo do aluno.